Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais um programa, Jesus é a Verdade que Liberta, para falar do Evangelho, palavra de Deus que salva, essa palavra que nos dá as instruções de salvação. Se nós obedecermos a palavra de Deus, observarmos, nos salvamos em Cristo Jesus, sabendo que não tem outro jeito, é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, é o único que deu o seu sangue, seu corpo para ser rasgado, para ser morto e derramar o seu sangue por nós para remir os nossos pecados. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Significa que há só um reino do céu, que esse rei é conduzido, é governado por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso resume numa palavra: Deus. É só um reino de Deus. E um só mediador que faz essa mediação entre esse Deus, esse reino e o homem. Não tem como você ir por outro caminho, não tem outro jeito. E ele mesmo diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem, porque o Pai está nele. Vamos aqui deixar mais claro, ninguém vem a esse reino se não for por mim. Ninguém vem a esse Deus se não for por mim. Então, o caminho é Jesus. E Jesus, ele é a palavra, é a instrução. Ele é o Salvador. Para mim encontrar esse caminho, eu aprendo aonde? Nas palavras do Senhor Jesus. Aí você pode dizer, não, mas só tem as palavras dele no Evangelho. Nos Evangelhos. Não. Nas instruções que ele deixou para a igreja, que é os apóstolos. 27 livros do Novo Testamento. 27 ali entre os evangelhos, Atos dos Apóstolos, Carta anônima aos Hebreus e as cartas dos apóstolos, 13, do apóstolo Paulo, 3 de João. Tem o Apocalipse, tem uma de Pedro, 2 de Pedro, uma de Tiago, uma de Judas, não o Iscariote, claro, irmão de Jesus, Então, é assim, nós precisamos pegar essa instrução. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que o creio, a fé. Mas o crer vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E não tem como aprender desse Deus se eu não ouvir a sua palavra. Porque ele é espírito, ninguém vê. O reino não é esse aqui, ele não está aqui na terra. Isso aqui é um reino terreno. E a Bíblia diz que jaz do maligno. Por quê? Porque Adão entregou para ele, lá atrás. Então isso daqui vai ser transformado, vai ser mudado. E precisamos pegar as instruções para nós participarmos do outro. Vai ter essa mudança tanto no mundo, no sentido, mas principalmente nas criaturas. E principalmente ainda, em primeiro lugar, no homem, que é
imagem e semelhança de Deus e que está na condição de pecador, de separado de Deus, mas pelas instruções da palavra, nós vamos ser transformados. Nós nos aproximamos de Deus, nós religamos a Deus, voltamos para Deus. É por isso que tem essa mediação. Jesus te leva a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando eu pego a instrução da palavra, eu já estou matriculado no céu. É isso aqui, a gente tem que cair na real. Como é que funciona isso? Aí eu deixei de ser pecador, deixei de ser homem. Não, continua a mesma coisa. A única coisa que mudou é que você era uma criatura e um filho de homem, e agora você não é só criatura de Deus, é filho também. Porque você mudou de lado, você saiu do corruptível para o incorruptível. Você acreditou na palavra de Deus, que é só palavra. Aí você creu, porque ouviu a palavra. Não é ouvir porque ouviu o som. Não, ouviu no sentido de dar crédito, no sentido de você obedecer a palavra. Querer. Não é nem a questão de obedecer cabalmente. Não, se não obedecer tudo, não se salva. Não é bem assim. Não é dessa forma. Não, você se interessou de maneira que você se matriculou. De maneira que você tomou uma decisão de ser crente, de defender o Senhor Jesus, defender o Evangelho e dizer que isso é verdade. Alguém falar uma heresia e você já entendeu que aquilo não é de Deus, e ele dizendo que é, e você dizer que não é. É defensor. Fazer apologia mesmo ao Evangelho. É você ser um defensor do reino, você fazer parte do exército de Cristo. Você ser um cristão verdadeiro, não significa que você não vai pecar mais. Você entrou nesse exército que vai brigar contra o pecado. Você pode pecar, mas você não concorda. Aí é que está. É aí que o mundo não entende essa linguagem. Por quê? Porque nós acabamos errando. Mas se você está num corpo que é a favor do pecado, ele é terreno e só quer as coisas da terra, ele é corruptível, ele gosta dessas coisas corruptíveis, ele é temporal, ele gosta dessas coisas que é temporária, ele se ilude com aquilo que é por uma alegria momentânea, por uma vitória momentânea. Às vezes ele troca a eternidade por uma vitória ali, um ego, de alguma forma, uma coisa que agrada a ele, que traz alegria, que traz uma espécie de vaidade, que vai cobrir ali, vai satisfazer o seu desejo momentâneo. E o cuidado é esse aí. Quando você conhece a palavra, você sabe que não pode trocar. Quebrar os princípios de Deus, aquilo que é ilícito diante de Deus, eu estou vendo que é, eu sei que é, porque eu aprendi na palavra. É por isso que precisa dar crédito à palavra. E quem não dá crédito, ele tanto faz. Você vê que Jesus, ele falou desses alicerces, aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre. Ele edificou a casa na rocha. Veio todo esse embate aí, essas lutas da vida, que é exatamente isso que vem para te tirar o foco, para você não andar, você não crescer, você não se edificar em Cristo, se arraigar, receber do próprio Cristo a fé
confiança cada dia mais. Então, as lutas vêm e você combate. Não, eu estou firmado em Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo que está vivendo em mim, é Ele que manda na minha vida. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, na fé. Acreditando. Fazendo o que Cristo está mandando. O qual me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20, ele fala isso aí. Então veja aí que é exatamente dessa forma que a gente é um crente em Jesus Cristo. Aí é aquele que ouve e as cumpre. Ou, pelo menos, se errar, mas ele ele é justificado, porque ele sabe aonde recorrer. Ele sabe que o Senhor perdoa. É claro que ele não vai brincar com o Senhor, tentar o Senhor, que isso já é um pecado. Mas não, sabe aquela coisa, eu sempre digo isso e vou repetir, é que você não sai de casa um dia dizendo, eita, eu vou quebrar meu dedo, ou o braço. Mas quebra, se você for no hospital, aí você vai ver um monte de gente lá com o pé quebrado, a perna, o braço, o dedo, cabeça quebrada, você vai ver lá. Aí foi tu que quebrou porque quis? Não, rapaz, foi. Aí vai contar o rolo que foi. É um acidente. Sem querer aconteceu. Então o evangelho é isso aí, você brigar contra o pecado. E aqui e ali o pecado te dá um tapa. Aqui e ali a carne te dobra. Porque você está vivendo nessa carne pecadora. Enferma pelo pecado. Mas você se arrepende na mesma hora. Porque há um conhecimento e um reconhecimento. Não é só conhecimento, é reconhecimento. Então o que é isso? É que você conhece e você reconhece que errou. O Espírito habita em você, a palavra está em ti, de maneira que você vai lá e diz, meu Deus, errei. O que é? Por que as pessoas vão ao hospital? Diz para você agora, que vá lá no hospital e você vê. É para emendar o osso, para arrumar o negócio, tomar um anti-inflamatório logo, para não inflamar, começar a curar o negócio. Exatamente assim é o evangelho. Então você se acidentou nessa caminhada, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a instrução, a palavra que não mente, que está certo. É igual no médico, alguém quebrou o dedo, o cabo diz logo, rapaz, vai logo no médico, é uma verdade. Conserta isso aí. Verdade, precisa. Então, eu nessa caminhada aconteceu lá um erro. Aí você vai saber que é erro porque lá a palavra. Não tem como você conhecer pecado se não for pela palavra. Porque o Espírito que vai dizer, isso aí é errado. Não, mas o pastor faz. Deixa ele fazer lá. Eu já disse para ele que é. Agora tu conserta-te. Porque tem gente que se baseia nisso. Não, o pastor faz, eu vou fazer também. E tem coisa, existe pecado, irmão. Pecado o que é? Que às vezes é lícito até um homem fazer. Pela Bíblia. E às vezes Deus não permite que eu faça. Por quê? Porque existe a concupiscência no homem. E todos nós temos uma mais forte, né? Concupiscência é exatamente aquele pecado incontrolável. Aquele desejo incontrolável. Que não tem freio.
que o freio só vai ter com a ajuda do Senhor. Com a ajuda do Espírito Santo, que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas e nos ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos. Não tem como você vencer só. Existe, por isso Ele é o Consolador. Olha, tu não pode fazer isso aí, porque isso aí vai te matar. Vai te envenenar, tu vai começar a envaredar aí, entrar por um caminho errado, se tu fizer isso aí. Não, mas o Pedro aqui faz, a mamãe, o papai. Ah, pois é, mas eles podem. Porque ele não tem esse desejo que tu tem nisso aí. Tu vai te aviciar nesse negócio aí. E vai te levar, te afastar de Deus. Então tem coisas, irmão. Por isso Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixo me levar por nenhuma delas. E quem me leva é Cristo. É isso que ele está dizendo. Ele vive no Evangelho. Então, quando Deus diz que não adianta você tentar, e não vai dar certo, mas não vai mesmo. E não é Deus ali aparece, puxa nas orelhas, dá um grito no teu ouvido. Não é isso não. Você sente, você sabe. Se você verdadeiramente quer ser um cristão, você vai ter um relacionamento com Cristo. Você sabe muito bem das coisas. E você vai aprendendo isso. É claro que Deus não vai te cobrar, o Senhor Jesus, o Espírito, das coisas que você é inocente. Você não aprendeu ainda, que Ele não pode te dizer tudo de uma vez. Não tem como eu pegar um meninozinho de 5 anos de idade e eu ensinar todas as coisas, as minhas experiências para ele obedecer. Não tem como. Ele não vai saber o que eu sei. Ele não vai nem poder acessar o que eu já acessei. E Deus sabe disso. Então, conforme o teu crescimento espiritual, nós não estamos falando no sentido de idade de pessoa. Estou falando da idade para comparar. Mas quando se trata do espiritual, você pode ter 90 anos, 100 anos. Ou anos, né? Eu sempre falo no 100 anos de idade. Mas não importa. Se você começou a acreditar no Evangelho agora, você vai precisar crescer nisso, aprender. É claro que tem uns que é mais rápido e outros mais lento. Tem uns que produzem 30%, outros 60% e outros 100%. Isso aí, quem disse foi o próprio Jesus. Mas o que importa, eu sempre digo, outra coisa aqui que eu sempre falo nos meus programas, é que no Evangelho, no adjunto de pessoas, quando se junta muitas pessoas para fazer uma obra, tem gente de todo jeito lá. Fazer um prédio, um edifício, uma hidrelétrica, ou uma construção de uma estrada. Tem cozinheiro, tem uns que compram as mercadorias lá no mercado, aí leva lá para os cozinheiros, cozinheiro cozinha, outro leva, aí ele vai levar para os que estão trabalhando. Tem gente de todo jeito lá. Aí você vai ver assim, se você for notar isso, cada um. Mas para que isso aqui? Precisa desse homem aqui? Precisa de um sinaleiro lá para sinalizar os carros, para controlar o trânsito. Tem outros que vai lá lubrificar as máquinas, outros operam as máquinas. Tem gente que você vai, mas precisa. No exército é a mesma coisa. Quando fala em exército, parece que só tem um caboclo com a espingarda na mão para atirar no inimigo. Não, tem todo um processo. Aquele homem come, aquele homem se veste. Tem as pessoas que estão lá fazendo a roupa dele, o coturno dele. Outro ele vai lá cortar o cabelo. Outro aplica uma injeção nele que deu dor de barriga.
É assim. Funciona dessa forma. O reino do céu não é só os pregadores, não, irmão. É os fiéis que vão para lá, se sentam lá para ouvir a palavra, dar crédito à palavra. Quando ouve um programa desse aqui, assiste na televisão, ele não passa, não, bota aí no qualquer outro programa mundano aí. Tira daí, esse cara só fala besteira. Não dá crédito à palavra. Quando você vai ver, qualquer um, não estou aqui falando de mim, que quem sou eu para dizer que sou alguma coisa no reino? Mas estamos aqui falando de Deus, com vontade que você aprenda alguma coisa como eu tenho vontade de aprender. Então você, não tem como você parar para assistir um programa desse aqui. Eu estou dizendo é para ouvir como que Deus esteja falando mesmo. Você ouvir para se edificar, se abastecer, se alimentar da palavra de Deus. E você dizer, rapaz, não aprendi nada. Deus não falou nada comigo. Não existe possibilidade alguma se você abrir o seu coração. Então, esse que abre o coração é aquele que ouve e guarda, que cumpre com a palavra. Eu não vou em nenhum culto, nunca fui num culto para não aprender nada. Nunca fui em nenhum. E até na internet, vou lá, aprendo, irmão. Não tem como não aprender, se você quiser. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É exatamente isso. Aquele que vem perguntar para mim, não vai sair sem respostas, sem saber. Então Deus, Ele está na terra, irmão, falando na boca dos homens de Deus, das mulheres de Deus, das pessoas. Ele está na sua palavra. Basta eu me interessar por isso, eu querer. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, eu comparo com um homem que edificou a casa sobre a areia, veio todas essas tempestades aí, derrubou a casa. Então o que é isso? Não, estou aqui, mas o meu negócio é só aparecer. Ele é base, eu não quero. Fazer estrutura, fundamento firme, não, isso é tolice, isso é besteira, não precisa disso. Tem muita gente que é assim. Ele não quer se firmar em Cristo, se crucificar. Ele está ali, triscando os dedos nele, ali, por ali. Mas qualquer coisinha, qualquer coisa que chama a atenção dele, ele já saiu fora. Ele não está arraigado em Cristo, crucificado com Cristo. Quando Paulo diz isso, ele está pregado em Cristo, junto com Cristo. É assim, que para onde Cristo vai, ele vai. E quem domina é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Eu sou um membro dele. Para onde a cabeça determina, o membro vai junto. Se é que quer. Aí, como eu disse, se adoecer, quebrou um, procura consertar. Só quem conserta é Cristo. Porque Ele é fiel. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O apóstolo João escreve na sua carta dizendo isso, logo no início, no primeiro capítulo. Então, mas como é que eu vou pedir perdão do meu pecado se eu não reconheço que errei? Como é que o homem vai consertar o meu dedo que eu quebrei se eu ir lá com ele? Se eu disser que não preciso de médico, como é que o médico vai consertar? Só se eu for lá. Então assim é a tua alma, o teu espírito, que necessita
E tem as falhas que você faz toda hora, mas você nem sabe se está falhando. Não tem nem ideia. Mas quando você começa a andar com Cristo, aí Ele começa a te dizer, isso aí não. Aí você esperneia, sabe aquele meninozinho? Não, tu não pode chupar, tomar isso aí, tem muito açúcar, esse bombom não. Porque você é criança. Mas você vai aprendendo que não pode mesmo. Quando o pai disser, não, isso aí o papai já falou que não pode, não, que isso aí... Então é assim, você vai aprendendo com o Senhor. Logo no início ele vai te dando papinha. O apóstolo Paulo diz que criou os Coríntios, ali a igreja de Coríntios, foi ele que fundou. Quando ele escreveu a primeira carta para eles, repreendendo eles, porque estavam agindo de forma errada. Aí ele, no capítulo 3, ele diz que tinha criado eles com leite. E nem podia mudar o alimento ainda. O que é isso? Porque criança a gente dá leitinho, mas depois você começa a dar um feijãozinho, né? Então ele já passa a comer um alimento mais sólido e mais forte, né? Mas aí ele disse, eu vos criei com leite e agora não posso mudar ainda, porque vocês continuam menino em Cristo. Continua comendo leite. Não ficar adulto. Chamando a atenção deles que eles estavam agindo de forma errada, com contenda entre eles. Então veja aqui que nós precisamos. O primeiro passo é se arrepender, que é reconhecer que é pecador, que precisa ser perdoado os pecados. É exatamente se alistar, fazer o seu alistamento no exército de Cristo. É dizer para o vizinho, para a mamãe, para o papai, para o seu filho, seja quem for, eu sou crente em Jesus Cristo. Tomar uma decisão. Mas isso de verdade. Que você não vai mentir para você mesmo, seja só daqui para fora, seja com o coração se crê para a justiça. Aí com a boca se faz confissão para a salvação. Isso sendo de verdade, Deus está dentro de você já. Ah, mas o vizinho não vai gostar, a mamãe, o papai. Deixa não. Que eles venham também. Eles também precisam tomar essa decisão. E às vezes eu não tomo a decisão porque eu acho que vou ficar excluído. E vai mesmo. Porque o próprio Jesus disse, a partir de hoje, tem 5 divididos numa casa. 2 contra 3, 3 contra 2, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra e sogra contra nora. Exatamente essa contenda aí. Por quê? Porque um aceita Jesus e outro não. Um aceita ser crente, fiel em Jesus Cristo, ser um cristão verdadeiro para ir para o céu, viver o evangelho, e o outro não sabe nem o que é isso. Não tem nem ideia. Se você não tomar uma decisão, você não sabe nem o que eu estou dizendo. Você acha desnecessário isso aqui. Porque você pensa que está salvo. Não, eu estou bem, eu não ando matando ninguém. Não é isso não, pode não fazer nada. Quanto mais não faz, pior é. Nesse sentido de você não se virar, de você não procurar saber, não procurar fazer em Jesus Cristo. Então, se você não é o homem melhor da terra, Deus olhou para a terra e não viu um justo, não tem. Não adianta você achar que é. Você é justificado por Cristo. Quando você diz que precisa dele. Quando você reconhece, não, eu quero andar com o Senhor. Eu quero me agarrar em ti. Eu quero me crucificar contigo. Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Morrer para as obras infrutíferas, para o pecado, e nascer para a obediência ao Senhor. Pronto, é isso aqui. Aí você vai pecular,
Precisa Cristo pegar pelos teus cabelos, a tua mão, porque tu tropeça. Vai tropeçando, mas você vai com ele. Andando, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para ele. Ele está na minha frente, porque eu não tenho olho para trás. Olhando para ele. É uma carreira proposta para nós, o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, versículo 1. E aí no versículo 2 ele diz que essa carreira não é para qualquer lugar, o correr aleatório, não. Olhando para Jesus, ele diz no versículo 2, que é o autor e consumador da fé. E que essa caminhada, essa carreira é por fé. Não é vendo. Jesus vai ali, lá. Ele é meu guia aqui, eu estou vendo ele. Espiritualmente você vê. Porque você entendeu, acreditou na palavra. Foi justificado, ele está em você. É isso aí. Então nós vamos ler uma palavra aqui, já está quase acabando o programa. Mas nós vamos ler aqui em Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Então o Senhor Jesus nos vivificou. O que é isso? Abriu uma porta para a vida. Eu sou o caminho, verdade e vida. Ele abriu a porta com a morte dele na cruz. E ele era especial, diferente, ele não tinha pecado. Filho de Deus, já veio para a terra como filho. É diferente de mim, que eu vim como criatura, e eu preciso me tornar filho. Buscando em Deus, eu me torno filho. E se eu me manter até o dia da morte. Então eu tenho herança com Cristo. A mesma coisa de Cristo, eu estou com ele. Ele mesmo disse, Apocalipse 3, 21, aquele que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono. Como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Então veja, se eu vencer até o fim, vencer, mas você vai vencer o quê? Você mesmo, é o principal. Que você vai deixar de viver no pecado e viver uma vida contra o pecado. A favor do reino de Deus, a favor das instruções do Evangelho. Então, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ofende a Deus. Vivi uma vida de ofensa a Deus. Porque quem peca é contra Deus. O pecado é exatamente contra a lei de Deus. Contra o reino de Deus. Por isso que você não tem acesso a ele. Mas aí ele diz no versículo 2, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, no outro tempo, a gente andava desordenado dessa forma. É isso que ele está dizendo. Está escrevendo aos Efésios, uma igreja que ele fundou também. Mandou essa carta dizendo, vocês são diferentes, pessoal. Vocês têm que ter uma vida diferenciada e vocês zelar por isso. Ter zelo por isso. Vocês precisam dar graças a Deus por isso. Vocês precisam ter essa diligência de cuidar desse ministério que Deus deu para vocês. Estando morto, agora tem vida. Vocês viviam dessa forma. Ele está dizendo aqui no versículo 2. E que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo.
Segundo o mundo dizia, vai para cá, faz assim, eita, vamos pular, vamos fazer a bagaceira. Não tinha ordem, não tinha regra, não tinha disciplina, como diz o escrito aos Hebreus no capítulo 12, versículo 8. Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastados e não filhos. Então não tem herança. Não tem. Eu não tenho disciplina, não tem regra para mim, não. Eu tenho que aprender aqui como andar com o Senhor, de maneira que agrade a Deus. Se eu não tenho lei, estou no curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo com seus demônios, né? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, os demônios. Então Paulo fala aqui nessa mesma carta, no capítulo 6, a partir do versículo 11 ali, das armaduras de Deus, que nós precisamos buscar no Senhor essas armaduras, para lutar contra os principados e potestades do mal, né? No lugares celestiais. Então, exatamente os príncipes das trevas, né? Então, aí ele está dizendo, vocês andavam assim, com esses espíritos aí. Aí, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. No outro tempo, nós era assim. O apóstolo Paulo fala sempre dessa forma aqui, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, ele diz isso. Quando no 10 ele diz, quem não entra no reino do céu? E no 11 ele diz, e muitos eram assim, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados pelo Espírito do nosso Deus. Então veja aí. Então nós mudamos. É isso que ele está dizendo. Ó, vocês eram isso aqui. Ó. Nós também, antes os quais todos nós também, antes, entre os quais também todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era, meu. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Filhos da ira, exatamente perdidos, separados de Deus. A gente tem que cair na real nisso aqui. Aí as pessoas pensam que ser crente é uma opção de homem. Uma religião, aí tem uns doidos aí que inventaram isso aí. Não é isso aí, irmão. É a maneira de você escapar do inferno, da ira de Deus. Porque, na verdade, você está morto já. Aí está dizendo aqui que nós já estava condenado. Né? Aí ele diz aqui no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 4, aí agora entra no 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então o que é isso? Pela misericórdia, Deus precisa de homem? Não precisa nada. Se homem se salvar, Deus é Deus. Se não salvar nenhum, é uma coisa.
mas pela sua misericórdia, ele está dizendo nesse versículo 5. Pela sua grande misericórdia, ele nos vivificou juntamente com ele, em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo veio, morreu na cruz, resgatou. O homem estava fechado, não tinha como ele escapar e se aproximar de Deus. Mas Jesus abriu uma porta. Se vocês me obedecerem, eu deixo vocês passar para cá. É como que seja assim. Não obedeceu, fica do lado daí. Não acredita em mim, precisa de mim para passar aqui. Se não ouve minhas palavras, vai ser beneficiado por mim? Não. Então é como que seja dessa forma. Ele é a porta. Ele disse, eu sou a porta do curral das ovelhas. Se alguém entrar por outro lado, será amarrado pé e mão e lançado nas trevas. Se alguém saltar por outro lado, ele disse, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, acreditar nas minhas palavras, nos meus mandamentos, entrará e sairá e achará pastagem. Estava falando de ovelha, achará alimento, achará vida. Então, veja aqui que ele diz nesse versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Mas não foi um mérito meu, porque eu cavei um buraco e Deus mandou fazer assim, eu trabalhei, juntei um dinheiro. Não! É só em obedecer a palavra. Hebreus capítulo 5, e o versículo, eu vou falar o 8, mas eu quero chegar no 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Está falando de Cristo. O Senhor Jesus aprendeu a obedecer, e a prova está naquilo que ele padeceu. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Não. Ramalho precisa de salvação. Eu preciso passar por isso, porque senão ele não se salva. Não abre a porta para ele. Então ele diz, então eu vou morrer na cruz para salvar o Ramalho, se ele quiser. É isso aí. Aí o versículo 9, sendo ele consumado, o que é isso? Morto na cruz do Calvário, sem culpa. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. E o versículo 9. Então ele veio ser essa causa. Ele abriu a porta da salvação eterna. Não é salvação que qualquer uma pessoa às vezes salva outra, está morrendo afogado, puxa pelo pé, aí salva a pessoa do afogamento, mas ele vai morrer depois de novo. Seja lá de dor de barriga ou de velhice, sei lá. Ele vai morrer. Quer dizer, mas o inferno, nós só se livra do inferno se for com o Senhor. Eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, ao mesmo tempo que é pela graça, não é porque tu se esforçou fisicamente, ou a carne tua tem vontade de ser viado. Não existe isso. Você tem que ser contra você. Porque a carne não pode agradar a Deus, diz o apóstolo Paulo. Então o versículo 6 diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque uma coisa, irmão, às vezes você diz, mas vocês já estão sentados. Se você está certo, a fé é isso. Por que você planta arroz? Ou seja, você prepara a terra para plantar arroz, porque você acredita que vai colher arroz. Então, tá vendo o arroz? Cadê o arroz, rapaz? Tá preparando aí terra, trabalhando em vão? Não, estou trabalhando porque eu sei que eu vou colher. Do mesmo jeito. Estou fazendo culto a Deus, eu estou fazendo esse programa aqui, porque eu sei que eu vou colher, eu sei o que eu estou fazendo.
E você, para ser crente, tem que pregar o evangelho. Seja sem nenhuma palavra, às vezes, só tu com a Bíbliazinha, vai para o culto. Pessoal, aí Deus diz, olha aí, ó, deveria tu ir também. Você está pregando o evangelho. Você está fazendo algo, como eu disse, não é obrigado a estar com a espingarda na mão para ser um soldado do exército. Basta você estar lá, listado lá, você faz parte do exército. Mas você está ajeitando o jardim lá, está ajeitando o bebedouro lá do comandante lá trabalhando de eletricista nos alojamentos. Ah, meu Deus. Então entenda que é assim que funciona. Então, ao mesmo tempo que é pela graça, não tem outro jeito de você ter mérito humano no meio disso aqui, mas você é agraciado porque acreditou. Se chegou a Cristo, eu estou contigo, Senhor. O Senhor sabe minhas forças. Não, tu não tem força nenhuma, não. É comigo o negócio. Deixa comigo. É assim, irmão. E nos ressuscitou. Que é exatamente que Paulo fala assim também. Às vezes ele diz, estou crucificado em Cristo, que é para salvar. Eu ressuscitei com Cristo. É isso aí também, que é exatamente saiu da morte para a vida. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, isso aí está na cabeça da gente já, não precisa, porque vai acontecer. É como o arroz, eu vou colher. Então não precisa alguém, eu ir na onda de alguém, não, deixa para ver nesse dia. Que não vai preparar a terra para esse tempo, rapaz. Ou seja, esperar para ver o que vai acontecer. Se amanhã tu morrer, confessa hoje. Se o ladrão da cruz faz igual o outro e não confessa Jesus lá na cruz, não passou 20 minutos, ele morreu. E aí? Mas ele confessou, não, lembra-te de mim, eu um ladrão aí, mas eu não quero nem conversa com essa terra mais. Eu quero ir para o céu. Acabou. É isso aqui, irmão. Versículo 7. Para mostrar-nos os séculos vindouros. Para mostrar-nos os séculos vindouros. As abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Então ele vai exatamente mostrar, eu estou vendo o arroz. Aí eu estou vendo o céu. Isso aqui eu estou vendo o céu. Estou fazendo esse programa porque eu estou vendo o céu. É claro. Eu estou enxergando o caminho da salvação. Eu estou vendo Cristo que está me alimentando com a fé. Para mim continuar andando na palavra da verdade. Então por isso continuamos sendo crentes em Jesus Cristo, defendendo aos princípios do Senhor. Aí ele entra no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não é do homem. Não, vou dar tantos mil por mês na obra de Deus, eu vou. Mas se você não aceitar, não adianta. Agora, quando você aceita, pode não dar nem um centavo, porque não tem. Mas você vai ter o prazer, a alegria de ir para o culto, de defender o Evangelho, defender os homens de Deus. Não é assim como vocês estão falando, não. Isso aqui é um homem de Deus. Porque você vê nas redes sociais hoje, o diabo incitando as pessoas a falar dos homens de Deus, falar contra o Evangelho e colocando o Evangelho aí que não é o Evangelho. Defendendo o Evangelho de oba-oba, de rolo. Não adianta. Não. Palavra. Ou você acredita na palavra,
defende e vive os princípios de Deus, ou queira, essa palavra é mais certa, de você querer viver, ser a favor, ou não se salva. Não adianta. Não é conversa fiada. Então, para Deus o que vale é a intenção mesmo, essa clareza, essa entrega. O que vale para Deus é a transparência. Você ser dependente, saber disso, ter consciência disso, de que você depende do Senhor. Que Ele é a causa da sua salvação, da sua eterna salvação. Aí por isso você obedece a Ele. É isso aí. Então, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Todos os três que começaram a pregar no Novo Testamento, que quem começou a introduzir Jesus foi João Batista, a primeira palavra que ele dirigiu ao povo foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ele começou a pregar. Jesus, quando começou o seu ministério, depois dessa introdução de João Batista, abriu o caminho para ele. Primeira palavra que ele dirigiu ao povo, ele disse: arrependei-vos, o reino do céu é chegado na terra. Aí ele entregou para a igreja. Depois mataram ele, ressuscitou, passou 40 dias e disse: agora eu vou mandar o Consolador, o Espírito da Verdade, que vai convencer o mundo no pecado, da justiça, do juízo. Se eu for, ele não vem, mas se eu for, ele vem. E ele vai ficar convosco para sempre, para ensinar vocês, ajudar vocês. Aí ele entregou para a igreja e subiu aos céus. Ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto venha o revestimento de poder. Eles esperaram. Com 10 dias chegou o Espírito Santo. Encheu todo mundo que estava ali no cenáculo, 120 pessoas. E Pedro começou a pregar. Começaram a falar em língua estranha. Apareceu gente de tudo enquanto é lugar, mais de 30 países. E ouvia cada um na sua língua. E quando se levantaram, eu acredito que um falou em nome dos outros e disseram: o que devemos fazer, varões e irmãos? Aí Pedro se dirigiu a eles, a primeira vez que a igreja pregou. Primeira palavra: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É exatamente esse dom. Recebe o dom para saber o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é, o que devo fazer e o que não devo fazer. Como é que eu tenho certeza de salvação? É assim. Então entenda, irmão, que porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, ou seja, pela graça sois salvos por meio da fé. Eu acredito. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Ou seja, os salários estão aí. Nas empresas ele paga os salários para os funcionários deles. Eu não recebo por quê? Porque eu não sou empregado deles. Mas se eu for empregado, eu me chegar lá, me adequar lá à empresa, a empresa me contratar, aí eu recebo salário. Se o céu te contratar, e eu já disse nesse programa, aquele que vem a mim de maneira, lá tem vaga para tudo, para todo mundo. Para todos, a casa de meu pai há muitas moradas, não tem negócio de faltar morada não. O problema é quem é que quer. A seara é grande e os obreiros são poucos. Orai ao Senhor da seara para que envie obreiro para a sua seara, trabalhador, para trabalhar no evangelho e falar.
não vai faltar vaga. O problema é que não está achando trabalhador para trabalhar. É isso aí. Então, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você já pensou se... Não, se você fizer isso aqui, você se salva. Tem uma salvação em Cristo Jesus, tem uma salvação no céu. Ganhou o reino do céu. Rapaz, aí que competição ia ser essa? Quer dizer, ia ter injustiça. Tinha muita gente que não ia conseguir fazer, concluir a prova. E não ia ser condenado. Mas Jesus não faz essa prova dessa forma. Então, é só acreditar. Pronto, acreditou, defendeu o nome do Senhor, permitiu que o Senhor domine a sua vida. Pode estar no fundo da rede lá e nem levantar de lá morreu, o ladrão da cruz não saiu da cruz e foi justificado. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Hoje mesmo tu estás comigo no paraíso, disse Jesus. Acabou. Decidiu, meu. Agora, se eu aceitar Jesus e não morrer logo, eu preciso ter essa caminhada. Acreditando. Que Deus abençoe. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por estar aqui com mais esse programa. Eu espero que você aprenda, assim, alguma coisa com isso aí. Você acredite que a palavra é de Deus, não é minha. Se fosse minha, que eu estava falando de mim, pedindo para você alguma coisa, ou de alguma forma orientando as coisas naturais. Não. Estou falando de Bíblia, palavra de Deus. Então é dele, a palavra é dele. E ele trabalha na tua vida, com certeza, para salvar você de muitas tribulações nesta vida e, por fim, a vida eterna. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, mais uma vez, pregando a tua palavra, fazendo o ide do Senhor. É uma ordem do Senhor para ir pregar o Evangelho a toda criatura. Estamos aqui fazendo esse ide e o Senhor venha confirmar, como o Senhor mesmo disse, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós acreditamos que o Senhor está nessa palavra, o Senhor está nesse programa, o Senhor está falando com as pessoas e que essas pessoas vão receber o poder de Deus, o dom do Espírito Santo nas suas vidas, de maneira que vão se salvar, acreditando na tua palavra, prosseguindo em ser um crente em Jesus Cristo. Pai, abençoa, ajuda, fortalece, dá saúde, dá vigor, prosperidade a cada um deles. No nome de Jesus, meu Deus, te peço, e já por fé, eu te agradeço no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.